Pois bem, meus irmãos, na última oportunidade, nós vimos que Deus entregou os homens à impureza sexual como uma punição pela idolatria essa que foi gerada pela impiedade. Nós vimos que, infelizmente, a igreja ela tem se adequado e adaptado a essa impureza. E vimos também que essa impureza, ela desonra os nossos corpos. Desonra o fim para o qual os nossos corpos foram criados. E principalmente o fim para o qual Deus concedeu a nós o casamento. Por fim, nós vimos que por graça e misericórdia, por amor de Deus, há graça para a salvação dos impuros. Assim, avancemos hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 24, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Por isso, Deus também os entregou à impureza sexual, segundo os desejos dos seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Pois eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque tanto as suas fêmeas trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, como também os machos, de modo semelhante, também abandonaram as relações íntimas naturais com a fêmea, e se inflamaram em seu desejo uns pelos outros, macho com macho, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a recompensa adequada ao seu erro. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curva sua cabeça comigo. Ó Pai, se conosco essa manhã, Senhor. Nós suplicamos em nome de Cristo Jesus que o nome do Teu Filho seja glorificado nesta reunião, que é o objetivo, e que nós possamos ser ministrados pela Tua palavra. Pai, Tu sabes que eu não poderia, por minhas próprias forças, pregar o Evangelho ou pregar esta mensagem do Evangelho. Mas aprove a Ti que neste dia, pela leitura contínua da carta de Paulo, nós estivéssemos neste texto. Por isso eu peço que Teu Santo Espírito me auxilie a expô-lo, e que o Teu Santo Espírito trabalhe, toque, ministre nos corações, nas mentes daqueles que forem ouvir esta mensagem. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos aquilo que Paulo escreveu aos Romanos sobre a homossexualidade. É um tema muito sensível, tanto para quem vive nesta prática, quanto para quem a desaprova. Nós precisamos tratá-la com sensibilidade, precisamos tratá-la com humildade, lembrando de uma verdade importantíssima do contexto onde Paulo escreveu isso. E o contexto, nesse contexto, Paulo está argumentando que todos pecaram e que não há nenhum justo. Portanto, que todos necessitam da graça. E não só alguns. Assim, meus irmãos, nesta manhã, hoje, nós somos pecadores tratando a respeito de um pecado específico. Não trataremos, então, o tema, e peço que os irmãos não tratem, o tema como santarrões, mas com misericórdia, porque nós também somos todos dependentes da misericórdia divina, que se não fosse renovada esta manhã,
todos nós seríamos consumidos. Eu espero, com a graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, demonstrar que a homossexualidade já é uma punição, consequência de um pecado anterior, e assim despertar o arrependimento no pecador descontente. E tanto o arrependimento do pecador descontente quanto a misericórdia da igreja. Nós vamos esclarecer algumas verdades e apontar para o Salvador, Jesus Cristo, que oferece graça a todos aqueles que nele crerem. Todos aqueles. Eu não pregarei para converter todos os homossexuais que me ouvirem, mas para apontar a verdade bíblica, desejoso do fundo do meu coração de trazer esperança àqueles que não estão satisfeitos com a condição que estão vivendo, com aqueles que forem tocados e ministrados pelo Espírito Santo de Deus e forem então constrangidos e convencidos de seu pecado. Que Deus nos ajude. Assim, em primeiro lugar, vejamos e relembramos que a impiedade é o problema. O nosso texto, meus irmãos, inicia novamente com uma locução, e Paulo inicia várias frases com locuções, indicando que aquilo que nós estamos estudando e aquilo que nós vamos avançando sempre é uma consequência daquilo que foi dito anteriormente. Paulo afirmou que a ira divina, ela está constantemente, diariamente, sendo revelada do céu sobre toda impiedade e injustiça da humanidade. O homem, ele se afastou de Deus, e quando ele se afastou de Deus, ele torna-se então culpado do pecado de impiedade. Essa é a fonte. E essa impiedade o conduziu então à injustiça e à idolatria. E aí Paulo nos revela que, por causa da idolatria, por conta da idolatria, Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos. Desejos esses gerados num coração já impiedoso, já envolto em trevas. E dessa forma, desencadeando todo tipo de comportamento imoral, para desonrarem os seus corpos entre si. Isso não é estranho para nós. Nós vivemos isso. Você que é igreja, viveu isso. Vimos que Deus entregar o homem às paixões do próprio coração é a pior punição que alguém pode receber antes do juízo. A pior. Já vimos, primeiramente, o juízo divino manifesto na imoralidade heterossexual. A partir do verso 24. Porque nós precisamos lembrar sempre, irmãos, adultério, sexo antes do casamento, pornografia e mesmo a busca do prazer egoísta no casamento. E eu conversava isso com o pastor Lucas, e que Deus me ajude nessa expressão. Vocês, casados, muitas vezes podem estar usando o parceiro como uma forma de masturbação aprovada. E chamam isso de relacionamento sexual, e não é. Não é. Não conforme a Bíblia. E todas essas coisas são pecados graves. Tão graves quanto os demais que Paulo lista aqui. Entre eles, a homossexualidade, a mentira, a desobediência aos pais e falta de misericórdia, por exemplo. Enquanto o heterossexual utiliza o seu parceiro como objeto, o homossexual ele busca satisfação naquilo que é mais semelhante ao seu próprio ídolo. Porque as pessoas, elas adoram aquilo que melhor conhecem. E nós conhecemos melhor a nós mesmos. Impiedade, idolatria, imoralidade.
Ao desprezar Deus, o homem se colocou no centro do universo, tirou Deus do centro e o homem se colocou no centro do universo. E a partir deste momento ele tornou-se então imoral, porque sendo ele o seu próprio Deus, então ele pode agir como bem entender e ele pode então satisfazer todos os seus desejos sem temer nenhum julgamento. Frase de um pastor batista. Toda consequência tem uma causa, meus irmãos. Toda consequência tem uma causa. Impiedade, idolatria e imoralidade. Veja, eu não estou aqui especulando a partir da prática para tentar adivinhar qual é a causa desta prática. Não, antes eu estou seguindo o apóstolo divinamente inspirado, que revelou primeiro qual foi a causa e então ele foi desenvolvendo as consequências. A impiedade levou o homem à idolatria e Deus puniu esse homem, o entregando a paixões infames dos seus próprios corações. Imoralidade sexual, tanto heterossexual quanto homossexual. O tratamento do pecado, então, meus irmãos, ele não começa pelas consequências, mas pela causa. E esse é o grande erro da maioria das pregações e das igrejas. Trata-se com a consequência, trata-se com o vício do viciado e não com a impiedade dele. Trata-se com a sem-vergonhice do ladrão e não com a impiedade dele. E busca-se tratar muitas vezes com a imoralidade, seja hétero ou homossexual do homem, mas não com o que causou isso, a impiedade. Então, o tratamento do pecado, ele precisa começar pela causa, que é a condição do pecador perante Deus, debaixo da ira divina. E é isso que Paulo faz. Paulo já pega o pecador, todos nós, e coloca diante de Deus e diz: olha, a ira divina está sobre toda a humanidade. A raiz do seu problema está na sua rebelião contra Deus. Portanto, não adianta tratar apenas os sintomas esperando uma verdadeira cura. É preciso tratar diretamente a causa. É preciso tratar diretamente a minha e a sua condição diante de Deus. E essa condição pode ser uma condição de impiedade. E é isso que você precisa tratar com o auxílio do Espírito Santo. Segundo lugar, pensamentos reprovados e ideias desonrosas. Paulo ele denunciou os pensamentos, que os pensamentos dos pecadores, eles tornaram-se vazios, fúteis, vãos. Lá no verso 21. Por quê? Porque o próprio Deus entregou ao modo de pensar reprovado, verso 28. O que isso causa? Isso levou o homem a justificar as suas práticas sexuais desonrosas pela biologia, pela psicologia, pelo progressismo, pela libertação de tabus religiosos. Olham para a psicologia e para a biologia, tentando dar uma cara de naturalidade biológica a um comportamento errado. Agora observe o seguinte, fala-se de orgulho gay, mas se fosse algo biológico e natural, não haveria razão para o orgulho. Aliás, orgulho já é um pecado, tá? Diga-se de passagem. Mas não haveria. Se fosse natural, se fosse biológico, não haveria razão para esse orgulho. Ninguém tem orgulho de coisas naturais. Nós temos orgulhos de conquistas e escolhas, mas não de coisas naturais. Eu tenho orgulho de ter 1,74 m. Eu tenho orgulho dos meus olhos castanhos. Isso não existe, isso é natural, isso é biológico. E o orgulho ainda revela uma raiz preconceituosa, porque ele sugere uma aparente superioridade.
Francis Schaeffer, ele escreve o seguinte: quando as pessoas jogam fora o Deus da verdade, a verdade desaparece como um todo, e tudo o que resta são conjuntos de opiniões, deuses e prazeres pessoais. Opiniões, deuses e prazeres pessoais. Ao se afastar da verdade de Deus, meus irmãos, tudo se torna mentira, porque Ele é a verdade. Enquanto a criatura não estiver de acordo com o seu Criador, tudo na criatura estará errado. E assim eu relembro a frase do Bonhoeffer: o ser humano acaba vivendo sem ser ser humano. Assim, os homens eles buscam identidade baseados no comportamento animal, sendo um reflexo da ira divina, sendo isso tudo um reflexo da ira divina, a crescente aceitação dessas práticas desonrosas é um sinal preocupante, revelando a ira de Deus sobre a nossa civilização, civilização essa que se orgulha no seu caráter pós-cristão. Passamos a era das trevas do cristianismo. E essa frase foi escrita por Rod. Ela não é de hoje. Já é uma frase antiga e cada vez mais verdadeira. Assim, vejamos em terceiro lugar o seguinte: Paulo e o pensamento da sua época. Meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele não viveu num tempo onde o homossexualismo fosse visto com preconceito. Tá? Ele não viveu num tempo assim. Porque a prática homossexual era bastante comum no mundo greco-romano. Ele escreveu aos crentes de Roma. O que era Roma? Capital do império. Aonde que ficava, a sede do império era Roma, obviamente, o local onde estava o seu imperador. E aí, quando nós vamos ver a história, comentaristas afirmam que 14 dos 15 primeiros imperadores romanos eram adeptos de práticas homossexuais. Nero, conhecido Nero, ele não foi perseguido pelos cristãos, todo mundo sabe disso. Nero perseguiu os cristãos de maneira brutal e implacável. E Nero vivia com um homem. Então não era a igreja perseguindo os homossexuais. Paulo não estava nesse contexto. Veja, o apóstolo escreve da onde? Nós vimos isso lá nas primeiras mensagens. Ele escreve da cidade de Corinto. Uma cidade tão famosa pela sua imoralidade que o seu nome ele era sinônimo de corrupção. Como hoje em dia algumas cidades são. Naquela época, meus irmãos, a prática homossexual ela era comum e inclusive era encorajada. Se nós formos ver, por exemplo, a obra O Banquete, de Platão, grande filósofo, alguns personagens dessa obra preferiam o comportamento homossexual ao heterossexual. Já que falei de Platão, há uma outra obra dele que é considerada a primeira discussão a respeito do amor na literatura e na filosofia ocidental. E como é que começa essa discussão sobre o amor? Começa com uma discussão sobre o amor homossexual. Entendem o contexto que Paulo está? Kinner, ele afirmou no seu trabalho de pesquisa histórico e cultural que os gregos eles eram com frequência bissexuais e que as práticas homossexuais eram aprovadas. Por que estou falando isso? Porque Paulo não está num contexto onde havia perseguição aos homossexuais.
E aí existem algumas mentiras que são atribuídas para Paulo para justificar, dizendo assim, não, vocês interpretaram errado. Paulo, na realidade, ele estava falando o seguinte, e eu só vou falar por cima contra essas mentiras, não vou cansá-los listando-as, mas Paulo ele não estava combatendo a prostituição cultual. Não há nada no texto falando sobre isso. Paulo não estava combatendo a pederastia, o envolvimento de homens adultos com crianças, que era uma prática muito comum naquela época. Mesmo porque quando Paulo fala do homossexualismo feminino, não tem como conciliar com a prática da pederastia. Paulo não está combatendo apenas os relacionamentos homossexuais que eram promíscuos, sem fidelidade, forçados ou violentos. Não há nada no texto falando sobre isso. Paulo está falando de modo geral, incluindo todo tipo de relação homoafetiva. Portanto, meus irmãos, Paulo não está refletindo um pensamento da época. Muito pelo contrário, ele está sendo contra, ele está denunciando, ele está dizendo que o comportamento comum e aceito na sua época é contrário à lei de Deus. É o nosso mesmo contexto. Em quarto lugar, vejamos como Paulo descreveu a homossexualidade. E aqui, meus irmãos, antes de tudo, eu sei que eu vou ser criticado, mas eu preciso ser honesto de dizer algumas coisas. Então, antes de tudo, eu preciso dizer o seguinte: toda forma real de homofobia precisa ser combatida, inclusive pela igreja. Formas reais de homofobia são crimes e têm que ser combatidos pela igreja. Tá? Contudo, discordância, crença e fé não é homofobia. O direito à liberdade de religião e o direito à liberdade de expressão é e deve ser inviolável e inegociável. Também é preciso lembrar àqueles que me ouvem que os crentes também são pecadores. Então, você que não é crente, que está ouvindo, não imagine que nós estamos dizendo assim, vocês são pecadores e nós somos santinhos. Nós somos santos em Cristo Jesus. Mas aquele que diz que não tem pecado, o apóstolo João diz que é mentiroso e faz de Deus mentiroso, porque a verdade não está nele. Mas além dos crentes serem também pecadores, é preciso dizer o seguinte: talvez você tenha tido uma má experiência com alguém que se dizia cristão, seja um pastor, seja um padre, seja algum irmãozinho da fé. E aí eu preciso dizer o seguinte: nem todos que se dizem cristãos, nem todos que vão à igreja são crentes verdadeiros, e estes certamente darão um mau testemunho. Agora, generalizar o todo por uma parte é desonestidade intelectual. Você conhecer um falso crente que tem um falso discurso moralista e dizer que toda a igreja é assim, é desonestidade intelectual. E afirmar que toda violência praticada contra homossexuais, ela é causada por causa do discurso da igreja, é mentira. É mentira. Porque se isso fosse verdade, nós pregamos também contra adúlteros, contra mentirosos, contra hipócritas, contra desobedientes aos pais, contra orgulhosos, contra fofoqueiros, e essas pessoas então também sofreriam violência. Mas não sofrem. A homossexualidade ela é descrita por Paulo, em primeiro lugar, como indecência e paixão desonrosa. Indecência ou torpeza, dependendo da tradução, tem o sentido de algo vergonhoso. Algo vergonhoso.
E é o mesmo uso que Paulo faz lá em Efésios 5, quando ele escreve o seguinte: o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso, é indecente, é torpe. E aí já fica a aplicação para você, que muitas vezes gosta de comentar o pecado dos outros, e Paulo está dizendo, olha, até comentar isso é indecência. Paulo afirmou que isso era paixão, pois eles se inflamaram em seu desejo. E essa palavra, inflamaram, ela é muito significativa, porque ela aponta uma intensidade do desejo, da paixão. Inflamaram é algo febril, é algo insaciável, é uma distorção do puro desejo, ou do desejo puro das coisas santas. Ou seja, é um desejo forte, dirigido a algo que essencialmente e sobre todas as circunstâncias é ilegítimo, escreveu John Murray. Um outro estudioso do grego, Vicent, ele escreveu que os termos, eles são terríveis na sua intensidade. Esse termo específico, ele diz que literalmente requeimaram. Olha o estado de febrilidade, requeimaram. E ele diz que tal declaração mostra o momento de maior intensidade da concupiscência. É isso que Paulo está dizendo. É uma paixão desenfreada. O apóstolo também afirmou ser desonra para o corpo. E desonrar o corpo significa tratá-lo de maneira indigna ou imprópria. Indigna ou imprópria para aquilo que o corpo foi criado por Deus, o Criador. Segundo lugar, Paulo diz que é contrária à natureza. E aqui começa a ficar tenso. Eu já discuti com os simpatizantes que, embriagados pelo evolucionismo, me afirmaram que a prática homossexual ela é natural e comum em certos animais. Por exemplo, ela é comum em certas espécies de anfíbios. E me deram os links. E eu fui lá e conferi, de fato. Entenderam isso, irmãos? É isso. Afirmando sabedoria, proclamam loucuras. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e tornaram-se semelhantes àquilo que passaram a adorar, como diz o Salmo 115. Negando ser imagem e semelhança de Deus, passam a idolatrar a si mesmos, passam a se relacionar entre si, se relacionar entre iguais e argumentam com base no comportamento de animais irracionais. Se isso não é desonra, se isso não é loucura, eu não sei mais o que é. Um dos irmãos Ortland, ele escreve o seguinte: os animais devem ser identificados de acordo com as suas espécies, conforme Gênesis 1, 21, 24 e 25. No entanto, continua ele, a humanidade, e somente a humanidade, se destaca como a realeza, a imagem de Deus. Então, nós encontramos, diz ele, a nossa identidade, não olhando para baixo, não olhando em relação à criação, mas olhando para cima em relação a Deus. Meus irmãos, é delicado chamar aquilo que alguém faz de prática antinatural. E se isso for dito sem contexto, sem sensibilidade, vai ofender. E o meu propósito é ofender com a verdade, não com falta de contexto ou com falta de sensibilidade. Veja, Paulo, ele não estava dizendo que os homossexuais não são humanos, quando ele diz que
O comportamento é antinatural e contrário à natureza. Paulo também não está se referindo à preferência individual de cada um, né? Aquilo que é natural para cada um. Porque então alguém poderia dizer, olha, esse comportamento é natural para mim. E ser hétero, então, seria não natural para um homossexual. Entende a linha de raciocínio? Mas não é isso que Paulo está falando. Vejamos então o significado de contrário à natureza. E o primeiro significado é o propósito criacional. As Escrituras, em local algum do Antigo ou do Novo Testamento, aprovam a homossexualidade como um estilo de vida alternativo. Isso não existe em local nenhum da Escritura. Todos os textos bíblicos onde ela aparece, ela é considerada como contrária à vontade de Deus. Aí, nós vamos lá para Gênesis. A gente tem que ir para o início das coisas. E se vamos para Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, criou o Senhor Deus céus e terra. E esse verso, meu irmão, é muito importante para você analisar a sua vida como um todo, qualquer um. Porque ninguém melhor do que o Criador para estabelecer a identidade e o objetivo das criaturas que ele criou. Concordam comigo? Não é a criatura que vai dizer qual é a sua identidade, qual é o seu objetivo. É o Criador. Não é o vaso que vai dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? É o Criador. Como lá em Gênesis, Paulo aqui, ele usou os termos macho e fêmea. Ele não usou homem e mulher, mas macho e fêmea. Macho e fêmea é uma definição biológica que simplesmente distingue os sexos. Esse é o aspecto natural que Paulo contrastou com o contrário à natureza, apontando então para a criação. Porque, meus irmãos, por nascimento e por criação, uma pessoa só pode ser macho ou fêmea. É isso. É isso que a palavra de Deus fala sobre a criação e é isso que a ciência em biologia vai falar sobre a geração. Augusto Nicodemos, ele escreveu o seguinte: Deus nos deu um corpo e o criou com uma finalidade, em que se destaca o relacionamento heterossexual monogâmico, dentro do casamento. Deus disse o seguinte, meus irmãos, presta atenção: deixará o macho, pai e mãe, e se unirá à sua fêmea, tornando-se os dois uma só carne. Ambos tornarem-se uma só carne é algo distintivo. Por quê? Porque somente na união de dois sexos opostos é que gêneros diferentes podem se unir e se tornar e se formar uma só carne. Por quê? Porque duas mulheres ou dois homens já são da mesma natureza carnal, já são uma só carne. Entendem isso? Deus não joga palavras em vão. Ele está dizendo, dando uma ordem e dizendo que ambos diferentes, se tornarão um. A ofensa do homossexualismo, diz o Murray, consiste em ser abandonada a ordem divinamente constituída em relação ao sexo. Por conta disso, nós afirmamos que a homossexualidade é contrária à natureza criacional. Mas, em segundo lugar, o propósito criacional tem mais uma função. Ele aponta para o propósito redentivo. Isso nós falamos um pouco na última mensagem em Romanos. Conforme nós vimos, ao instituir o casamento, Deus ele apontava para algo maior, para algo além. Deus apontava e fazia uma pregação da união de Jesus Cristo, o noivo, com a igreja, a noiva.
Veja, não é que o relacionamento entre Cristo e a igreja simbolize o casamento, mas que os casamentos, eles são uma metáfora, uma pregação do relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso não sou eu quem estou falando. É a palavra de Deus. Veja, porque assim como quando o macho se une à fêmea, ambos se tornam uma só carne, assim também a igreja unida a Cristo torna-se uma só carne com Ele. Foi assim que o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, interpretou o casamento em Gênesis, afirmando o seguinte lá em Efésios: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, como também o Senhor é a igreja. Porque, presta atenção, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Algumas versões que omitem carne e ossos. Podemos ficar assim, porque somos membros do seu corpo, que dá no mesmo. E Paulo continua: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Meus irmãos, você que me ouve, a igreja verdadeira, nós estamos ligados intimamente ao Senhor, conforme é representado pelo casamento, em uma só carne. Então, o casamento revela e aponta para o Evangelho, aponta para Deus Pai, dando uma esposa à igreja, para o seu Filho, Jesus Cristo, este que morreu por ela, para purificá-la, para que ela viva nele e por meio dele, e para a glória dele. Isso é grandioso demais. Esse é o padrão do casamento. E fora disso, qualquer tipo de relacionamento é uma união antinatural. Não só um relacionamento homoafetivo, como um relacionamento entre um homem e uma mulher fora da instituição do casamento. Os dois são antinaturais. E é por conta disso que o casamento bíblico é tão atacado, afrontado, desfigurado e relativizado. É por causa daquilo que ele aponta, da sua mensagem redentiva, do amor eterno de Cristo à sua igreja. Esse, meus irmãos, é o foco da militância. A sua agenda, ela não está realmente preocupada em defender homossexuais. Não está. Ela está preocupada em atacar a Deus por meio das instituições que Ele ordenou. Terceiro lugar, gênero não é construção social. Dias atrás, circulou na internet, talvez você viu, uma placa oficial da Secretaria de Recife, Secretaria da Saúde de Recife, a foto de uma placa oficial. E essa placa dizia o seguinte: ambulatório integral de saúde da mulher e de pessoa com útero. Ambulatório integral de saúde da mulher e de pessoa com útero. Eu fico intrigado como as feministas ouvem isso e deixam quieto. Você, mulher que me ouve, para a militância você é uma pessoa com útero. Só. Para os engenheiros sociais, existe a mulher, e esse conceito é qualquer um que se identifique assim, e existe as pessoas com útero. E talvez alguém achou ofensivo eu chamar as mulheres de fêmea, como texto bíblico. Mas, pessoa com útero está legal. Você foi reduzido a isso. Biologicamente, meus irmãos, para não entrar naquele palavreado que os irmãos já conhecem, mas biologicamente não existe mulher com próstata.
E biologicamente não existe homem com ovário. Ser mulher não é construção social, porque somente uma fêmea pode conceber e frutificar. E isso é ciência. E isso também é Bíblia. Observem a ordem: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1, 28. Isso não pode ser obedecido por 2 homens. Isso não pode ser obedecido por 2 mulheres. O relacionamento íntimo, eu já afirmei isso, não tem como finalidade única apenas a procriação. Não é isso que eu estou falando. Contudo, a ordem para a reprodução somente é possível naturalmente entre um macho e uma fêmea biológicos, como Deus criou. Os gêneros foram criados, definidos e limitados por Deus em 2: macho, fêmea, conforme a ciência atesta. No Éden, veja o seguinte: no Éden, Adão acusou a Eva. Eva acusou Satanás. E Adão e Eva acusaram a Deus por terem pecado. Hoje, meus irmãos, uma ideia com uma raiz muito semelhante tornou-se comum. São as pessoas que afirmam que nasceram no corpo errado. São as pessoas que afirmam que nasceram homossexuais. E a ciência até hoje procura esse gene e não vai achar. E aí as pessoas têm o mesmo discurso de Adão e Eva: Deus errou. Ou então, Deus me fez assim. Cabe vocês aceitar. Esse delírio de adultos confusos tem sido imposto goela abaixo sobre as crianças. E aí ativistas e militantes defendem que elas, que por conta da sua idade não têm maturidade para dirigir, não têm maturidade para votar, não têm maturidade para trabalhar e se forem pegas trabalhando são retiradas dos seus pais. Essas crianças, de alguma maneira mágica, elas têm maturidade para escolher a sua identidade sexual. Meus irmãos, isso é antinatural. Isso é loucura, segundo o apóstolo Paulo. E isso é perverso. Perverso. Dá uma olhada na internet, nas pessoas que se submeteram a esses tratamentos e se arrependeram. As que estão vivas ainda. 5º lugar, a propaganda da militância. Há hoje uma militância organizada. Um grupo que não aceita como foi criado. E que busca muito mais do que a aceitação da sua preferência sexual, exigindo que toda a sociedade não apenas aceite, mas que mude, para que eles possam se sentir bem. Não é só aceitar, é mudar todos os parâmetros. Mudar toda a sociedade, para acomodar aqueles que não aceitam como são, como foram criados. É uma minoria barulhenta, engajada, que obteve representatividade, obrigado. Representatividade política, que tem simpatizantes entre os artistas e os formadores de opinião. E esses têm influenciado toda a opinião pública, a mídia, a política e a cultura em geral. Agora, por serem uma minoria, a sua apologia forçada tem causado enormes prejuízos em empresas e patrocinadores que aderem à causa. Porque você pode ter um produto específico para um segmento, mas quando você tem um produto que é para toda a sociedade e você foca nesse produto somente para um segmento que eles mesmos dizem ser minoria, obviamente que vai dar problema. É lógico. Mas ainda assim,
Ainda assim, para você ver como essa militância é obstinada, é difícil encontrar um filme, uma série, um desenho animado, um comercial de TV, uma música, ou um debate político, ou um debate acadêmico, que não gire em torno do tema. A sua demanda chegou às universidades, de onde saiu essa teoria de que a identidade de um gênero é uma construção social e, portanto, depende da escolha do indivíduo, não da biologia. E você, inclusive, pode mudar a sua escolha ao longo da sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre nome social. E aí você chega, alguém vai te atender em algum local, você não sabe mais como se portar com essa pessoa. Porque tudo pode ofender. Em nome social, crianças estão sendo exigidas de ser chamadas conforme as suas escolhas. E, por favor, errar o pronome, segundo a militância, é violência. É algo extremamente violento. Aí você chega num caixa de mercado, você chega num banco, você vê o sujeito com mais barba que eu, mas com lábio um pouco vermelho, e você diz, bom dia, senhor. Você errou o pronome. É falta de respeito, é falta de empatia, é falta de amor, é violência. Essa militância, eu não estou falando agora dos homossexuais, eu estou falando da militância. Essa militância acusa qualquer opinião contrária de discurso de ódio. Qualquer pessoa hoje pode ser cancelada, perseguida, processada, presa por conta de uma palavra. Tudo virou homofobia. E se tudo é homofobia, então nada é homofobia. Lei de lógica. Há pouco os irmãos devem ter acompanhado, um transexual foi brutalmente agredido, as câmeras pegaram uma violência, um animal sobre ele dando socos e um porteiro que ficou de braço cruzado, tá? Só que esse transexual foi brutalmente agredido por outro homossexual que vive com o homem. Então entende a mecânica da coisa. Era um homossexual que vivia num relacionamento que eles chamam de casamento, que tinha traído o seu parceiro e por alguma desavença no seu relacionamento com esse outro transexual, o agrediu brutalmente fisicamente. Até aí acontece, não deveria acontecer nada disso, mas acontece. Mas até a opção sexual do agressor vir à tona, os veículos de comunicação espumavam, afirmando que era mais um caso de homofobia gerado por essa igreja, essa extrema-direita conservadora e homofóbica. Quando veio à tona o caso, que era outro homossexual, sumiu, desapareceu dos veículos de comunicação. Porque não interessa a notícia, interessa o que agrada a militância. Meus irmãos, a maioria dos crimes chamados de homofobia são praticados por outros homossexuais. Não deixam de ser crimes, mas não podem ser chamados de homofobia. Se esse grupo emplacar no Brasil o tipo de lei, de legislação que eles desejam, em breve as igrejas serão proibidas de pregar aquilo que acreditam. Serão tolhidas das suas liberdades, tanto de expressão quanto religiosa. Mas nós não vamos nos calar. Os cristãos, segundo eles, não têm direito à opinião. Nós somos chamados de intolerantes que precisam ser silenciados. Nós somos alvos da intolerância daqueles que toleram tudo, menos uma opinião contrária. Contudo, nós temos sim o direito de expressar a nossa fé e de considerar esse tipo de comportamento errado, com respeito, mas considerar errado. E meus irmãos, conscientes de que o Evangelho
é o poder de Deus para salvar, nós não deixaremos de pregar a verdade. Sabe por quê? Porque nós amamos aqueles que estão perdidos. Ainda que sejamos perseguidos, silenciados, presos, nós amamos. Portanto, nós continuaremos falando. E nós não podemos nos iludir com a propaganda. Apesar de serem conhecidos pelo termo gay, que em inglês significa feliz ou alegre, essa não é a realidade da maioria dessas pessoas. Porque por causa da sua opção, eles pagam um preço altíssimo, com muitos sofrimentos, com depressão, com vícios, com suicídio. Agora, nós não podemos reagir ao ódio que a militância e algumas dessas pessoas demonstram contra a nossa religião com mais ódio. De maneira alguma. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Devemos amar aqueles que nos odeiam. Devemos oferecer esperança àqueles que têm sido enganados pela propaganda e pela militância. E somente a graça de Deus pode transformar alguém. E Ele tem feito isso constantemente. Quase todo dia eu recebo um alerta de um vídeo de algum homossexual, às vezes transexual, que fez cirurgia se convertendo. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Muitos têm abandonado o pecado. E esses são acusados de hipócritas e traidores pelos militantes, porque os militantes não se importam com as pessoas, se importam apenas com a causa. E aqueles que rejeitam a verdade bíblica, vocês podem se refugiar no Corão islâmico, ou talvez nos escritos de Marx, Lenin, Trotsky. Só que eu adianto, lá nesses escritos vocês não vão encontrar amor à causa de vocês. Nem mesmo no Deus ciência. Porque o evolucionismo, as minorias, os mais fracos, eles são engolidos pela seleção natural. Os que não se reproduzem são engolidos pela seleção natural. Portanto, você que me ouve, é em Israel, é em países de cultura cristã que existe tolerância. Nos outros lugares o que existe é pena de morte. Então não vem dizer que discurso e palavras são violência e matam. É na Bíblia que nós encontramos um Deus que recebe com amor e salva os pecadores arrependidos, salva os mais frágeis, restaurando a dignidade dessas pessoas. É no Evangelho que pecadores insatisfeitos encontram o caminho, a verdade e a vida. E já que eu falei de Evangelho, eu preciso falar em sexto lugar da apostasia da igreja. Nós vemos com tristeza o crescimento daquilo que é chamado de teologia inclusiva. Muitas igrejas históricas têm se rendido à pressão e têm apostatado da fé histórica, aprovando e realizando casamentos entre homossexuais. E surgiram hoje uma infinidade de reuniões LGBTQIA+, que se dizem cristãs e que possuem padres ou pastores ou pastoras, homossexuais ou transexuais. São grupos que embalam os pecadores nos seus pecados. São grupos que enfeitam a desonra a Deus e a desonra aos próprios corpos com as cores do arco-íris. Esses grupos afirmam que a proibição bíblica é discriminatória e que a Bíblia deveria ser revisada, reinterpretada, talvez abolida, mas logo depois o que eles invocam? O amor cristão. De uma forma desfigurada, mas é isso que invocam. Eles abandonam a Bíblia como um todo e buscam pegar alguns retalhos e reorganizar isso a bel prazer. Portanto, a igreja, ela precisa se atentar e se nortear pela palavra de Deus como única regra de fé e prática e ter ousadia de pregá-la e não se acomodar e aceitar os padrões morais do mundo.
E assim chegamos no meu último ponto, que é aplicar essa verdade. Em primeiro lugar, não acredite em mentiras. No Éden, Satanás sugeriu que Deus estava proibindo a felicidade do homem. E hoje, o pensamento reprovado do pecador imagina que a igreja está proibindo a sua felicidade, quando, na verdade, nós estamos proclamando os santos desígnios de Deus, que são benignos, são bons para você. O Pai Eterno nos criou para algo mais elevado do que nós vivermos como escravos sexuais, independente da nossa opção sexual. Portanto, em segundo lugar, arrependa-se. Você que entendeu que o seu problema diante de Deus, antes de qualquer coisa, é a impiedade, é virar as costas para Deus, tem hoje a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão a Deus e de pedir forças para abandonar os seus pecados de injustiça. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, de qualquer um que crer. Veja, não é nada que você mereça, não é nada que você faça, mas é o amor gratuito de Deus, derramado na cruz, por você que acredita nisso. E esse amor pode te trazer salvação, pode te trazer verdadeira vida, dignidade, satisfação e alegria. Portanto, creia e arrependa-se. Em terceiro lugar, a homossexualidade não é imperdoável. Só existe na Bíblia um pecado imperdoável. Ele está muito próximo à impiedade. Talvez você imagine que não tenha mais salvação para você. Tem sim, meu amigo. Tem sim. Porque se você entendeu a sua condição, pode ter certeza que é Deus que está lhe chamando. Nós podemos dizer aqui como igreja, todos nós, como Pedro falou, nós que no outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. E que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Fomos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu amigo, a igreja acolhe o homossexual, assim como acolhe qualquer outro pecador. Não para embalar no seu pecado, mas para oferecer a salvação por meio da fé e do arrependimento. Qual vai ser a sua resposta? Em quarto lugar, eu falo à igreja, analisemos a nossa justiça própria. Analisemos o nosso zelo, se o nosso zelo é pela glória de Deus ou pelo nosso gosto. Se nós repudiamos determinados pecados porque eles afrontam a Deus ou porque afrontam a nós. Qual a razão para alguns pecados afetarem tanto a você? Eles tocam em alguma ferida? São pecados que talvez nós lutamos contra? Ou são pecados que nós nutrimos algum afeto por eles? Analisemos também se nós não estamos sendo muito rápidos em condenar os outros. Condenar os outros. Clamemos mais por misericórdia divina do que pelo seu justo juízo. Quando foi que você derramou uma lágrima por alguém que você viu em algum pecado? Quando foi que você derramou uma lágrima quando você viu, seja um homossexual, seja um heterossexual, zombando do Evangelho, atacando você? Quando foi que você derramou uma lágrima de misericórdia e súplica para que Deus salve aquele pecador, assim como Ele salvou você, miserável, e eu, miserável que éramos? Quando foi? Lembremos do que Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Nós não temos essa condição. Portanto, oremos, sonda-nos, ó Pai.
e conhece os nossos corações, prova-nos e conhece os nossos pensamentos, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Assim, outra aplicação, sejamos misericordiosos. O texto deve despertar a misericórdia pela miséria humana. Nós aprendemos que aqueles que estão na prática dos pecados, eles já estão sofrendo a punição divina. Agora, meu irmão, como é que você vai desejar juízo sobre uma pessoa que o juízo já está sendo derramado? Como é que nós podemos não chorar por aqueles que estão rumando para o abismo em alta velocidade? Cadê o amor cristão? É por misericórdia que Deus não dá aquilo que nós merecemos. Como que nós não vamos ser misericordiosos com os demais? O que impede o nosso amor? Nós temos nos comportado como irmãos de Jesus Cristo ou como irmãos do Filho Pródigo? Nós temos nos comportado como pecadores perdoados ou como juízes sobre a lei? Sexta aplicação, eu repito, sejamos misericordiosos. Lá em Lucas capítulo 13, Jesus comentou sobre uma tragédia. Daquelas tragédias que acontecem sempre e que as pessoas atribuem a ser juízo divino sobre algum tipo de pecador. E Jesus diz o seguinte: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Será que foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Ele continua, e quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eles eram mais pecadores que os demais em Jerusalém? Não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Meus irmãos, Paulo está tratando de pecado consequência da impiedade, e a lista começou com pecados sexuais, mas ela se encerra com o pecado da falta de misericórdia. É o último pecado da lista, ausência de misericórdia ou falta de piedade. Veja, a impiedade causa tudo isso, e o último pecado reforça como impiedade. Falta de misericórdia é impiedade. E Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você fosse aquele pecador que você não está derramando misericórdia, derramando lágrimas, como que você gostaria de ser tratado? Então, vá e faça isso. Trate como você gostaria de ser tratado, com o amor e a misericórdia que você gostaria, com o respeito que você gostaria. Sejamos vigilantes. Outra aplicação, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, escreveu Paulo. E meu amigo, se você tem gozado de alguma liberdade para pecar, é sinal que você tem rejeitado o Evangelho. E vai acabar endurecendo o seu coração e acumulando ira sobre ira até o dia para a revelação da ira justa de Deus, final. Pecado gera pecado, portanto vigia. Não se acomoda. Fui salvo de todos os meus pecados. Não abuse da graça. Rejeite a menor insinuação de pecado. Lute contra ela. Oitava aplicação, apropriemo-nos das graças que nos foram concedidas por Deus Pai. Veja, o seu Santo Espírito concede a cada um de nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha quantos dons maravilhosos, isso se chama fruto do Espírito. Para que nós possamos vencer a imoralidade sexual, a impureza, a idolatria, a hostilidade, as discórdias, o ciúme, a ira, as ambições egoístas, as dissensões, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as glutonarias e outros pecados semelhantes.
que são os frutos da carne. Se nós formos salvos, nós temos que demonstrar, pela graça de Deus, o fruto do Espírito e não as obras da carne. Mais uma aplicação: sejamos esperançosos. Vocês, pai, confiem em Deus sobre o futuro dos seus filhos. Os nossos filhos encontrarão o mesmo mundo de sempre, um mundo que está sob o controle absoluto de Deus, um mundo onde pecadores impenitentes vão continuar a pecar e onde pecadores arrependidos continuarão sendo salvos, porque não há nada novo debaixo do céu. Portanto, mantenha a esperança, ainda que passemos por aflições, porque conforme Jesus falou, são bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque destes é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por fim, busquemos refúgio em Deus, clamando: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com a graça de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, todos podem dizer não a qualquer tipo de pecado e podem lutar e vencer qualquer tipo de tentação. A graça de Jesus Cristo, ela elimina a culpa pelo pecado. E essa mesma graça vence o poder do pecado, conduzindo os salvos à santidade. E assim eu concluo essa mensagem com 3 apelos. Eu procurei falar com respeito, com clareza, mas com fidelidade bíblica sobre a questão do pecado, do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu expliquei os argumentos de Paulo, esclareci alguns equívocos, e diante disso, se Deus abrir os seus olhos para enxergar a verdade, veja o que Paulo escreveu. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo aquilo que você necessita, você encontra no Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a salvação para todo pecador, seja qual for o pecado. É o poder de Deus que transforma todo aquele que nele crê. Todo homossexual que estiver me ouvindo, que não estiver satisfeito com a sua vida, pode encontrar consolo na salvação que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. E é estes que eu me dirijo. É você que foi atingido pela palavra. Se você não está satisfeito com o seu modo de viver diante de Deus e quer mudar, ouça a voz do bom pastor oferecendo perdão. Atenda, creia e se arrependa. A homossexualidade não é genética, ela não é irresistível, ela é uma decisão e você pode mudar a sua decisão. Escrevendo aos Coríntios, Paulo afirmou que alguns deles haviam sido devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, mas que por meio da graça, essas pessoas tinham sido uma vez assim e agora foram transformadas, lavadas, santificadas e justificadas no nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Aqueles que vivem em práticas homossexuais podem ser libertos, pois não precisam ser escravos desse estilo de vida para sempre. Se você vive nessa prática e não deseja mais viver assim, procure uma igreja comprometida com o Evangelho, que lhe conduza a Cristo. Se você estiver aqui em Blumenau, nos procure. Nós temos conselheiros bíblicos, nós temos homens e mulheres piedosos que vão te receber de braços abertos. Não com pedras, mas com lágrimas, porque nós não somos dignos de julgar ninguém, apenas de apresentar o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que nós fazemos? Nós choramos, nós oramos e principalmente te pegamos pela mão e te conduzimos àquele que é o único Salvador, aquele que ergue do pó o desvalido.
Ele morreu para salvar você que entendeu isso. Procure ajuda, porque após entender isso, após se converter, é importante que você tenha assistência. Agora, se você não crê assim, não fique bravo. Não fique bravo. Ou fique, é um direito seu. Talvez você passe a me odiar, talvez você me processe. É você quem sabe. Use a sua liberdade. Você pode virar as costas e desejar nunca ter me ouvido, mas lembre-se, você jamais vai poder dizer que nunca ouviu aquilo que eu afirmei esta manhã, que eu e você somos pecadores, mas que Jesus Cristo salva aqueles pecadores que se arrependeram e que aqueles que não se arrependeram permanecem debaixo da ira divina. Você está por sua conta e risco. O seu sangue não estará mais em minhas mãos. Mas eu não posso embalar você no seu pecado. Eu respeito você demais para isso. Eu vou continuar desejando que aquele que me salvou salve você. Cristo, Ele nos mandou amar os nossos inimigos, e por mais que você me odeie, por mais que você odeie a igreja, você não é meu inimigo. Você é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, digna de respeito, de cuidado, mas que está vivendo numa mentira, que é um pesadelo. E o meu desejo, a minha oração é que você acorde antes que seja tarde demais. Por fim, meu último apelo é para você que já creu, mas que não tem demonstrado misericórdia com outros pecadores. Cuidado. Tem pessoas que parecem ter prazer com a possibilidade de alguém ser punido no inferno e que, se pudesse, já lançava agora alguém lá. Cuidado. Minha avó costumava dizer que quem brinca com fogo acaba se queimando. Cuidado para não se queimar com esse fogo. Se você odiar o pecador, quem venceu foi o inimigo, Satanás. Por mais que os pecadores possam ser perversos contra nós, ai daquele que tenta tomar as rédeas da justiça, pois o nosso juiz é Cristo. Ai daquele que paga mal com mal, que nega a misericórdia, pois não vai encontrar essa misericórdia para si. E aí eu encerro com Paulo dizendo: e como eles não aprovaram reter o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovado, estando cheios de todo tipo de injustiça, sem misericórdia, os quais, conhecendo o justo decreto de Deus, que declara que os sem misericórdia também são dignos de morte, não somente fazem, mas praticam essas coisas e aprovam aqueles que assim as praticam. Não importa o pronome que você use, porque todos pecaram. A salvação é oferecida pelo Evangelho de Jesus Cristo a todos que se arrependerem e crerem. E que Deus Pai seja misericordioso conosco. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Edifica a tua igreja, limpa a tua igreja, traz amor. Fala, Senhor, com os pecadores. Cumpre o objetivo da tua palavra. É para a glória do teu santo nome, Senhor. Salva aquela pessoa que está em dúvida. Salva aquela pessoa que não está satisfeita. Salva aquela pessoa que está arrependida.
Traz, Senhor, arrependimento para aqueles que estão endurecidos. Traz, Senhor, arrependimento e misericórdia para a tua igreja, para que nós possamos espelhar a imagem de Cristo Jesus. Ser misericordioso conosco, Senhor. É o que nós clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.